Então vejamos, proskineo sempre significa adoração? O que é adoração? Nos idiomas originais da Bíblia, a palavra hebraica shahá e a palavra grega proskineo representam mais de 80% das ocorrências da palavra adoração na maioria das versões da Bíblia. Portanto, estas são as duas palavras com as quais queremos nos preocupar neste artigo. Tais palavras possuem sentidos e aplicações variados, e não se restringem ao ato de adorar a Deus. Existem outras palavras que são ocasionalmente traduzidas como adoração, mas estas não são relevantes para o que vamos tratar aqui. Um estudo da palavra hebraica shahá e da palavra grega proskineo revela que ambas as palavras significam prostrar-se, curvar-se. A palavra shahá, que corresponde ao número 7812 do dicionário de Strong, conforme diz o dicionário Vine, é o ato de curvar-se em homenagem e é feito diante de um superior ou soberano. A palavra grega proskineo, segundo o número 4352 do dicionário Strong, vem das palavras gregas pros, que significa para ou em direção a, e kineo, que significa beijar. Significa literalmente beijar a mão para alguém em reverência ou em sinal de reverência. E entre os orientais, cair sobre os joelhos e tocar o chão com a testa, como uma expressão de profunda reverência. É por isso que no Novo Testamento significa fazer reverência, prestar homenagem a alguém como superior, ou de quem se implora ajuda. Vejamos alguns exemplos da palavra adoração prestada a seres que não são Jeová Deus. Veja em Gênesis 19:1 que diz: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado no portão de Sodoma. Quando os viu, Ló se levantou e foi ao encontro deles e se curvou com o rosto por terra. Então veja que Ló adorou os estranhos ou os anjos que vieram a Sodoma. Ou seja, Ló se prostrou em homenagem diante dos anjos. E isso não era encarado como um ato de idolatria pelos anjos. Veja Êxodo 18:7. Moisés saiu imediatamente ao encontro do seu sogro, se curvou e o beijou. Cada um perguntou ao outro como estava passando, e depois entraram na tenda. Moisés adorou seu sogro, a quem ele respeitava e honrava. Mas isso não era encarado como um ato de idolatria, simplesmente como um ato de reverência ou honra, mesmo por Moisés. Veja o que diz o 1 de Samuel 25:23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se lançou diante de Davi, prostrando-se com o rosto por terra. Abigail adorou a Davi. Ela o honrava prostrando-se diante dele. Veja também Daniel 2:46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel, segundo diz Almeida, corrigida, revisada e fiel. Esses exemplos se repetem muitas vezes na Bíblia, mas eles mostram que quando alguém queria honrar a outro, a pessoa se curvava diante desse. O ato de curvar-se é chamado de adoração e revela o coração do adorador, respeito e honra para com o adorado. Muitas culturas, além da cultura bíblica, têm o costume de se curvar para mostrar respeito ou honra. Os japoneses e os chineses se curvam àqueles que eles respeitam. Nos tribunais da Europa, costumava-se curvar-se àqueles de categoria superior, ou para mulheres, ou fazer reverência. De fato, mesmo na cultura colonial dos Estados Unidos, era comum que os homens se curvassem uns para com os outros, mostrando reverência e respeito. Em algumas igrejas, o costume de se curvar diante de Deus foi modificado para se ajoelhar. Por exemplo, na Igreja Católica Romana, muitas vezes as pessoas fazem genuflexão ou se abaixam de joelhos para mostrar seu respeito a Deus. É importante perceber que, tanto na Bíblia quanto na moderna adoração, o ato exterior de curvar-se revela a condição interior de respeito e honra. Quando as palavras shahá aparecem no texto hebraico ou proskineo no texto grego, elas geralmente se referem à ação de curvar-se, e podemos traduzi-las como tal para o português, como mostram os exemplos a seguir. Gênesis 23:7. Então se levantou Abraão e inclinou-se, ou shahá, diante do povo da terra.
diante dos filhos de Et. Gênesis 33:3. Jacó passou adiante deles e inclinou-se, Shahá, a terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão Esaú. Gênesis 42:6. Os irmãos de José chegaram e se curvaram, Shahá, diante dele com o rosto por terra. Mateus 18:26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, o prosquinel, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. É claro que nos versículos citados as pessoas se curvavam ou adoravam em sentido secundário outras pessoas. Um estudo das palavras originais e como elas são traduzidas mostra algo mais. Algo que induziu ao erro muitos cristãos. Em muitas passagens da Bíblia, quando as palavras shahá ou prosquinel são usadas de uma pessoa para outra, os tradutores usam as palavras curvar-se ou algo semelhante, prostrar-se, por exemplo. No entanto, quando as mesmas palavras se referem a uma pessoa curvando-se diante de Deus ou Jesus Cristo, os tradutores quase sempre usam a palavra adoração. Nós veremos alguns exemplos disso. Êxodo 24:1, na Almeida Revista e Atualizada. Disse também Deus a Moisés: Sobe ao Senhor e adorai, ou shahá, de longe. Êxodo 33:10 na NVI. Quando o povo viu a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração, shahá, em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. João 4:24, agora no Novo Testamento. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem, ou prosquinel, em espírito e verdade. Os versículos citados revelam um padrão que fez com que muitos cristãos interpretassem mal a palavra adoração. Quando as palavras hebraica e grega para adoração se referem a homens que adoram homens, os tradutores usam as palavras se curvar. Se a adoração é para Deus ou Jesus, no entanto, os tradutores usam a palavra adoração em suas Bíblias. Esta maneira de traduzir induz o leitor a acreditar que somente Deus e Jesus são adorados, seja qualquer que for o sentido da palavra adoração. Agora, é importante salientar que a grande maioria das Bíblias traduzidas para o português é feita por trinitários, os quais creem que Jesus é Deus e deve ser adorado igual a Deus. Assim, eles vertem as palavras shahá e prosquinel por adorar, o que induz o leitor a pensar que Jesus é adorado no sentido que Deus é adorado. Mas, conforme vimos, ser alguém adorado não é em si um ato de idolatria, nem significa que tal pessoa seja o próprio Deus. Pois Daniel foi adorado por Nabucodonosor e Daniel não era Deus. Tampouco podemos dizer que Daniel foi condizente com um ato de idolatria. Mas Daniel sabia que ele não retinha aquela adoração que Nabucodonosor prestava a ele. Daniel sabia que quando Nabucodonosor se prostrava diante dele, na verdade ele estava reconhecendo a Deus e não a Daniel, porque o mérito era de Deus, não de Daniel. Essa é a diferença do ídolo. O ídolo retém a adoração que é de direito a Deus. Mas quando alguém se prostrava diante de um representante divino, como Daniel era, então Daniel não retinha aquela adoração para ele, mas a glória era do Pai, era de Deus. Da mesma forma, Jesus é adorado no mesmo sentido. Quando os anjos se prostram diante de Jesus, na verdade isso é para a glória de quem? De Deus, o Pai, não de Jesus. Então Jesus não retém aquela glória. Ele não retém a adoração. A adoração é prestada a Deus, embora Nabucodonosor tivesse se prostrado diante de Daniel. Mas então, por acaso Deus não diz em Êxodo 23:24 que é errado se inclinar, ou shahá, diante de outros deuses? Sim, Deus diz isso. No entanto, existe uma diferença entre adorar alguém como a um Deus rival, em oposição a Jeová, e prostrar-se em adoração a alguém que recebeu a autoridade de Jeová, conforme é o caso de Daniel. Como uma pessoa com sinceridade poderia honrar a Deus e aos demônios, por exemplo? É impossível. Um caso diferente envolveu a Pedro, que reconheceu que não era apropriado que Cornélio se prostrasse diante dele, ou prosquinel. Mesmo que Cornélio respeitasse Pedro, Pedro sentiu que ele não era superior a Cornélio e, diferente de Daniel, Pedro rejeitou o ato de adoração. Da mesma forma,
Em Apocalipse 22, 8 e 9, o anjo impediu João de adorá-lo. João sentiu que o anjo era superior e começou a adorá-lo. O anjo teve que corrigir a João e lembrar-lhe de que o anjo era apenas um co-servo de João. Agora, será que a tradução do Novo Mundo foi incoerente ao verter a palavra proskineo por prestar homenagem? Alguns criticam a tradução do Novo Mundo nesse aspecto, porque creem que Jesus seja o Deus Todo-Poderoso. Mas é importante salientar que a palavra proskineo pode, de fato, ser traduzida do modo como fez a tradução do Novo Mundo. Portanto, é totalmente incorreto considerá-la como uma distorção da parte dos seus tradutores. Tendo deixado isso estabelecido, agora podemos perguntar: por que a tradução do Novo Mundo tem optado por traduzir esta palavra como prestar homenagem quando se usa em referência a Jesus? A revista A Sentinela de 1º de julho de 1971, na página 414 e 415, diz em parte: nós não vamos ler todo o artigo, apenas alguns pontos altos. Depois vamos deixar a matéria colocada em nossa página no Facebook de forma integral. Assim, se você quiser pesquisar para estudar, sinta-se à vontade. Veja algumas partes do artigo. Perguntas dos leitores. Como devemos entender Hebreus 1,6, que diz que todos os anjos têm ordens de adorar a Jesus? Hebreus 1,6 reza: mas ao trazer novamente o seu primogênito à terra habitada, ele diz: e todos os anjos de Deus o adorem. O escritor de Hebreus está citando aqui o Salmo 97,7, que reza em parte: curvai-vos diante dele todos os deuses. A versão dos 70, que foi evidentemente citada por este escritor, reza: adorai-o todos vós, seus anjos. Estes textos parecem criar um problema, porque parecem contradizer a declaração clara de Jesus a Satanás o diabo. Está escrito: é a Jeová teu Deus que tens de adorar e é somente a ele que tens de prestar serviço sagrado. A palavra grega traduzida adorar, em Hebreus 1,6, é proskineo. Essa palavra grega é também usada no Salmo 97,7 na versão dos 70, traduzindo a palavra hebraica shahar. Qual é o sentido destes termos hebraico e grego? Shahar significa basicamente curvar-se. Curvar-se assim pode ser um ato de respeito para com outro homem, tal como um rei ou um profeta. Abraão se curvou diante dos filhos cananeus de Et, dos quais procurava comprar uma sepultura. A bênção de Isaque a Jacó exigia que grupos nacionais e os próprios irmãos de Jacó se curvassem diante dele. Os exemplos citados tornam claro que este termo hebraico em si mesmo não tem necessariamente um sentido religioso ou significa adoração. Não obstante, num grande número de casos, é usado com relação à adoração quer do verdadeiro Deus ou quer de deuses falsos. Curvar-se diante de homens como ato de respeito era admissível, mas curvar-se diante de qualquer outro além de Jeová, preste atenção agora, como deidade, era proibido por Deus. De modo similar, curvar-se em adoração diante de imagens religiosas ou diante de qualquer coisa criada era positivamente condenado. Aqui nesse contexto, coisa criada se refere a imagens, aquilo que o homem cria, né? Assim, nas escrituras hebraicas, quando certos dos servos de Jeová se prostraram diante de anjos, fizeram isso apenas em reconhecimento de que estes eram representantes de Deus, não lhes prestando homenagem como deidades. Façamos uma pausa aqui. É importante notar que, apesar disso, os anjos na Bíblia são chamados de deuses. Mesmo assim, quando alguém se prostrava diante dos anjos, essa pessoa não fazia isso como se o anjo fosse uma deidade rival ou o próprio Deus. Então, mesmo os anjos sendo chamados de deuses, eles não eram adorados ou homenagem não era prestada a eles em sentido religioso como deidade, como se fosse o Deus Supremo. O grego proskineo corresponde de perto ao hebraico shahar, no mesmo sentido de prestar homenagem a criaturas e também no de adorar a Deus ou uma deidade. Embora a maneira da expressão da homenagem talvez não se destaque tanto em proskineo como em shahar, termo hebraico que transmite vividamente a ideia de se prostrar ou curvar, alguns lexicógrafos sugerem que o termo grego decididamente tinha originalmente este sentido.
Como no caso do termo hebraico, é preciso tomar em consideração o contexto para se saber se proskineo se refere a prestar homenagem apenas na forma de profundo respeito ou a prestar homenagem na forma de adoração religiosa. Quando a referência é diretamente a Deus, ou a um Deus falso e seus ídolos, é evidente que a prestação de homenagem vai além da que se presta aceitável ou costumeiramente a homens, e invade o campo da adoração. Do mesmo modo, também quando não se menciona o objeto de prestação de homenagem, subentende-se que ela se dirige a Deus. Por outro lado, a ação da sinagoga de Satanás, induzidos a vir e prestar homenagem diante dos pés dos cristãos, claramente não é adoração. A prestação de homenagem a um rei humano é encontrada na ilustração de Jesus em Mateus 18:26. É também evidente que foi esta espécie de prestação de homenagem que os astrólogos fizeram ao menino Jesus, que nasceu rei dos judeus, e que também Herodes professava querer prestar, e que os soldados prestaram zombeteiramente a Jesus, antes de o pendurarem no madeiro. É evidente que não consideravam Jesus como Deus ou deidade. Embora alguns tradutores usem a palavra adorar, na maioria dos casos em que proskineo descreve as ações das pessoas para com Jesus, a evidência não admite que se dê significado demais nessa maneira de tradução. Antes, as circunstâncias que provocavam a prestação de homenagem correspondiam de perto às que resultavam na prestação de homenagem aos profetas e reis anteriores. As próprias expressões dos envolvidos muitas vezes revelam que, embora reconhecessem claramente a Jesus Cristo como representante de Deus, não lhe prestavam homenagem ou adoração como sendo Deus ou uma deidade, mas como sendo Filho de Deus, o predito Filho do Homem, o Messias com autoridade divina. Seguindo o artigo. Assim também João, por ter sido declarado justo ou sido justificado por Deus como cristão ungido, chamado para ser filho celestial de Deus e membro do reino de seu Filho, achava-se numa relação diferente com o anjo ou os anjos da revelação do que os israelitas, a quem haviam anteriormente aparecido anjos. Conforme escreveu o apóstolo Paulo, não sabeis que havemos de julgar anjos? Os anjos evidentemente reconheceram esta mudança de relação quando rejeitaram a homenagem de João. Por outro lado, veja só agora, Cristo Jesus tem sido enaltecido pelo seu Pai a uma posição só inferior à de Deus, de modo que, no nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos no céu e dos na terra, e dos debaixo do chão, e toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Agora vem o ponto alto do artigo. Em vista de tudo isso, como devemos compreender Hebreus 1:6, que mostra que até mesmo os anjos adoram o ressuscitado Jesus Cristo? Embora muitas traduções desse texto vertam proskineo por adorar, algumas a traduzem por expressões tais como curvar-se diante de e prestar homenagem. Então aqui você vai ver a refutação para o Sr. Martini. Olha o que diz aqui. Não importa qual o termo usado, o grego original permanece o mesmo, e a compreensão do que os anjos prestam a Cristo precisa estar de acordo com as demais partes das Escrituras. Então você viu? Adorar ou não a Jesus? Não importa. Significa prestar homenagem? Significa adorar? O termo usado não faz diferença. O conceito é o que importa. É isso que o artigo está dizendo, e é isso que o Sr. Martini não percebeu nas publicações das Testemunhas de Jeová. Seguindo o artigo. Caso se prefira a tradução adorar, então se precisa compreender que tal adoração é apenas relativa, pois o próprio Jesus declarou enfaticamente a Satanás que é a Jeová teu Deus que tens de adorar, ou uma forma de proskineo, e é somente a ele que tens de prestar serviço sagrado. Mais abaixo no artigo diz, portanto, se aquilo que compreendemos como adoração é aparentemente dirigido ao Filho, por parte dos anjos, é na realidade dirigido por meio dele a Jeová Deus, o regente soberano. Outra parte do artigo diz, por outro lado, as traduções curvar-se diante de e prestar homenagem, em vez de adorar,
de modo algum estão em desacordo com a língua original, que era o hebraico no Salmo 97:7, que era o grego de Hebreus 1:6, pois tais traduções transmitem o sentido básico tanto de shahá como de proskinel. Então o artigo deixou bem claro que o que importa não é a palavra em si, se adoração ou prestar homenagem ou curvar-se, mas o conceito que se tem com isso. Se nós usarmos a palavra adoração num sentido secundário, num sentido que significa prestar homenagem, sem problemas. Nós podemos adorar a Jesus dessa maneira. Isso foi deixado bem claro no artigo. Então, por que na Bíblia de capa verde dizia adorar e nas Bíblias mais modernas diz prestar homenagem e não adorar? Isso é uma meia-verdade. Porque na Bíblia com referências, ou na RBI, lançada em 1986, diz adorar, como nota de rodapé, conforme vocês podem ver aqui. O que isso está querendo dizer? Exatamente tudo aquilo que a gente está explicando desde o início do vídeo e exatamente aquilo que Russell tinha explicado lá pelo ano 1900. Então esse conceito permaneceu estático entre as testemunhas de Jeová. Ele nunca mudou. Podemos adorar a Jesus? Sim e não. Depende de como você define a palavra adorar. Vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Pode uma testemunha de Jeová ser gay? A primeira coisa que você diz é: não, é claro que não. No entanto, depende de como você define a palavra gay. Você sabia que a palavra gay em inglês significa basicamente feliz? Exatamente, a palavra gay significa feliz. Então eu pergunto de novo: pode uma testemunha de Jeová ser gay? E você diz sim ou não. Depende de como você define a palavra gay. Se você defini-la como feliz, então pode. Mas se ela for definida como aquele que pratica atos homossexuais, aí não pode. Porque o cristão não pode praticar homossexualidade. Tem até uma brincadeira que o pessoal conta que é assim. O filho chega para o pai e diz assim: pai, o que significa ser gay? E o pai responde: gay significa feliz, meu filho. E ele diz: pai, você é gay? E ele responde: claro que não, eu sou casado com a sua mãe. Então nessa brincadeira nós vemos as diferenças da palavra gay. Pode, dependendo do sentido. Da mesma forma, tudo vai depender de como nós entendemos a palavra adoração. Por exemplo, se eu disser em português: eu adoro sorvete de morango, o que eu estou querendo dizer? Que sorvete de morango é algo que eu gosto muito. Eu não estou fazendo um ícone de sorvete de morango e me prostrando diante dele como meu Deus. Sobre esse assunto ainda, a Despertai de 8 de janeiro de 1998, na página 26, diz assim: na maioria dos idiomas, uma única palavra pode ter vários sentidos, dependendo do contexto. Por exemplo, em alguns idiomas pode-se dizer adoro sorvete e também adoro a Deus. Há uma diferença muito grande de intensidade e de sentido da palavra adorar, conforme usada nessas duas frases. Mas talvez você se pergunte, por que as testemunhas de Jeová pararam de usar a palavra adorar nesse sentido secundário em referência a Jesus? É simples, porque hoje em dia as testemunhas de Jeová optam por uma linguagem mais objetiva e menos ambígua, para facilitar o entendimento da Bíblia. Simples assim. Agora veja o que diz o dicionário da Bíblia de Almeida sobre a palavra adoração na página 16. Culto, honra, reverência e homenagem prestados a poderes superiores, sejam seres humanos, anjos ou Deus. Esse é um dos sentidos da palavra adoração. Segundo o dicionário Cambridge, a palavra usada para adoração em inglês, worship, é usada como um título de respeito quando se fala para ou sobre um prefeito ou um magistrado. Veja só, a palavra worship em inglês tem também esse sentido. Segundo outro dicionário, pode significar honra reverente, homenagem prestada a Deus ou a um personagem sagrado, ou a qualquer objeto considerado como sagrado. Segundo o novo dicionário da Bíblia de John Davis, na página 36, adoração significa também respeito e honra que se prestam a uma pessoa de distinção. Veja também, segundo a Bíblia Apostólica Poliglota, Hebreus 1:6, proskinel, significa beijar a mão, ajoelhar-se e fazer homenagem, fazer reverência. Segundo o Novo Testamento, de Valdir Carvalho Luz,
Hebreus 1,6 diz: beijem para com ele. Também diz: prostrem-se diante dele, rendam-lhe adoração. Veja também o Novo Testamento de Westcott e Hort, 20th Century. Em Hebreus 1,6 diz que todos os anjos de Deus curvem-se diante dele. Veja também a tradução ecumênica, que é uma das melhores traduções que temos em português. Diz ali, Hebreus 1,6, e prostrem-se diante dele, todos os anjos de Deus. É interessante que a tradução ecumênica é feita por exegetas católicos, protestantes, evangélicos e ortodoxos, os quais reconhecem que o termo proskinel, em Hebreus 1,6, não possui sentido de adoração qual Deus, mas de reverência. E por isso, nessa versão, aparece a expressão prostrem-se diante dele. Veja também a tradução de Edgar Johnson Goodspeed, que é um membro da Igreja Batista. Ele traduziu Hebreus 1,6 por curvem-se diante dele todos os anjos. E por último vem a melhor parte. Navegando na internet em nossas pesquisas, chegamos a esse site aqui, ó. Não sei como pronuncia essa sigla, eu acho que é CACP que pronuncia, é isso mesmo? Diz ali, Ministério Apologético. Bíblia CACP. Clicamos aqui nesse link, Bíblia CACP, apareceu a sua outra imagem, onde você seleciona o capítulo e o versículo do livro que você quer pesquisar. Então selecionamos ali Daniel 2,46 e, para nossa curiosidade, nós descobrimos que o CACP adora Daniel, porque Daniel 2,46 diz que não tem problema. Olha ali, ó. Nabucodonosor caiu sobre a sua face e adorou a Daniel. Veja só que esse grupo CACP, que eu não tenho a menor noção de que grupo é esse, e ensina a seus membros que é correto adorar a Daniel. Essa Bíblia é exata. Assim também, nesse mesmo site, nós entramos em Apocalipse 3,9, como vocês podem ver aqui, e clicamos em ir para. E chegamos a Apocalipse 3,9, onde Jesus diz assim na parte B: eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Aqui é Jesus falando em relação aos membros de uma determinada igreja que seriam adorados. Isso está na Bíblia CACP. Agora, o que será que essas pessoas vão dizer? Será que elas vão seguir o mesmo padrão da acusação que foi feita a Charles Taze Russell? Ou será que elas vão alterar o sentido da palavra?